Durante muito tempo, a única luz que conhecíamos vinha do céu. De dia, o sol. À noite, um número incontável de estrelas. E desde o início, nossos ancestrais acreditavam que o sol e as estrelas eram celestiais, de outro mundo. E eles estavam certos. Temos observado as estrelas por milhares de anos, mas até pouco tempo não conseguíamos entender muito bem nossa conexão com o cosmos. Mas agora, nossa visão astronômica está mais aguçada. Podemos ver mais longe e com mais nitidez. Podemos observar objetos que são invisíveis aos olhos humanos. Nossa visão, cada vez mais aprimorada, nos permitiu realizar grandes descobertas, revelando um universo impressionante e maravilhoso. O que veremos a seguir são as 13 maiores descobertas da astronomia. As 100 maiores descobertas da história. Astronomia. Os planetas se movem. Nossa primeira grande descoberta aconteceu ao longo de séculos, quando os primeiros seres humanos observavam cuidadosamente o céu em lugares como este, nos desertos vazios e sem nuvens do sudoeste americano, no Oriente Médio, na África e na América do Sul. Entre estes antigos astrônomos, os mais importantes foram os mesopotâmicos. Eles consideravam os objetos no céu como deuses e construíam torres gigantescas para poder testemunhar o nascer e o pôr do sol, a lua e as estrelas. Por mais de 1000 anos, eles utilizaram tabuletas de argila para registrar o que viam. Para saber mais, fui visitar o professor de astronomia Owen Gingerich. Este é um exemplo de uma destas tabuletas de argila. Tente ler. Essas pessoas escreviam com letras bem pequenas. Eu fiquei muito surpreso quando uma pessoa entrou no meu escritório, pegou esta peça e começou a ler. E que língua é esta? Eu acho que é babilônio. Centenas destas tabuletas estavam desenterradas. Entre estas centenas de tabuletas estava uma chamada de Vênus de Amizāduqa. Amizāduqa. Bom, na verdade, ele foi um rei babilônio muito antigo, dos séculos 16 ou 17 a.C. E esta tabuleta registra o movimento do planeta Vênus. É o mais antigo registro que temos do movimento de um planeta. E o que os babilônios faziam com essa informação? Alguém sabe? Bom, era um país em que os rios Tigre e Eufrates podiam ter várias enchentes imprevisíveis. E o firmamento, em contraste, era tão maravilhosamente estável. Então, um tipo de astrologia se desenvolveu para tentar entender a ordem do cosmos, observando o céu e esperando talvez que essas configurações fornecessem algumas pistas sobre o que iria acontecer aos governantes terrestres lá embaixo. Então, eles começaram a registrar presságios, certos acontecimentos ruins, digamos politicamente. Como eram as estrelas no céu? Os planetas estariam na mesma disposição na próxima vez em que algo terrível acontecesse? Depois que os mesopotâmicos realizaram seus primeiros registros, os gregos deram o próximo passo. Alguns astrônomos gregos fizeram uma viagem à Mesopotâmia para descobrir o que estava acontecendo por lá. E parece que eles trouxeram alguns registros sistematizados. Isso acabaria fornecendo a base para elaborar uma teoria matemática sobre o movimento dos planetas. A partir de suas observações, os gregos desenvolveram uma visão do sistema solar que permaneceria pelos próximos 2000 anos. Os planetas se moviam. Sim, mas ao redor da Terra. Nossa próxima grande descoberta faria esta crença cair por terra.
se move. Estamos no ano de 1543. Um homem de 70 anos está morrendo. Seu nome? Nicolau Copérnico. Ele era médico e advogado de profissão, mas por quase 40 anos também foi astrônomo amador. Uma prática que o levou a desafiar uma das crenças mais fundamentais e sagradas de seu tempo. Quando jovem, Copérnico estudou o céu e descobriu que o sistema geocêntrico dos gregos falhava ao prever o movimento planetário. Ele começou a se perguntar se a própria Terra não estaria em movimento. Aqui temos o sistema de Copérnico, mas eu ajustei para ser um sistema ptolemaico, porque a pequena lâmpada está na Terra em vez do Sol. Em vez do Sol, para podermos ver as linhas de vista enquanto se movem. Então, o que estamos vendo aqui é a sombra de Saturno. Saturno se move lentamente para trás, mas veja Marte. Marte está andando para trás. Está mesmo. Ele é retrógrado. Como vimos pela lâmpada na Terra. É assim que o vemos a partir da Terra. Agora ele vai parar e vai começar a ficar menor. Ele vai desaparecer no céu. Agora ele irá para frente de novo. Mas aqui está a ideia de Copérnico. Agora o Sol está no centro. O Sol está no centro. E de repente, todos os planetas estão se movendo sempre da mesma forma. Eles não param. Copérnico percebeu que os movimentos dos planetas eram melhor explicados se o Sol fosse o centro do sistema solar, com a Terra girando em torno dele como um planeta qualquer. Foi uma percepção revolucionária. Apesar de não haver nenhuma prova de que a Terra se movia, ele escreveu este livro, a base de sua nova teoria. Esta ideia, este livro, mudou o mundo. Sim, porque fez da Terra um planeta e fixou o Sol no centro. Agora, sem essa percepção, não teríamos avançado na física, a física do cosmos. Por acaso, as últimas páginas escritas, estas aqui, no começo do livro, lhe ocorreram no mesmo dia em que ele morreu. Eu acho que ele estava parcialmente paralisado por um derrame. E provavelmente ele aguentou até ter certeza de que ficassem prontas. As órbitas planetárias são elípticas. Todos, dos gregos a Copérnico, presumiam que as órbitas dos planetas tinham que ser circulares. Mas em 1571, o matemático alemão Johannes Kepler derrotou esta suposição com nossa próxima grande descoberta. Desprovido de instrumentos, Kepler improvisou formas de calcular a órbita circular de Marte. O trabalho era tedioso. Kepler escreveu que quase foi levado à loucura, calculando e refletindo sobre o assunto. Seus cálculos começaram a revelar que o conceito dos planetas se moverem em círculos simplesmente não funcionava. Então ele teve uma nova ideia. Kepler percebeu que o Sol devia estar conduzindo os planetas de uma forma que ele ainda não compreendia inteiramente. E para obter uma descrição coerente, ele descobriu que a trajetória seria uma elipse e não um círculo. Com este insight revolucionário, Kepler inventou o primeiro método de prever com precisão o movimento dos planetas e das estrelas através do firmamento. Quando suas tabelas previram que o planeta Mercúrio passaria em frente ao Sol, e nenhuma outra tabela chegou nem perto, foi uma prova dramática da precisão de sua astronomia. Ela ligava os movimentos dos planetas solidamente ao Sol. Este foi um ponto muito importante que ajudou a enfatizar a ideia de que o sistema heliocêntrico de Copérnico realmente possuía uma importância física. Apesar do sucesso da teoria de Kepler, muitos não acreditavam que o Sol poderia ser o centro do sistema solar.
Mas o golpe de misericórdia na antiga crença viria de um homem que, assim como Kepler, preferia usar provas obtidas pela observação para sustentar suas teorias. E este homem era Galileu Galilei. Júpiter tem luas. Conheça Galileu Galilei. Um homem determinado a buscar a verdade sem se importar com os obstáculos. E no caso da nossa próxima grande descoberta, sua determinação o levou a revolucionar nosso conhecimento sobre o Sistema Solar. No ano de 1609, Galileu ficou fascinado por uma nova invenção chamada telescópio. Na verdade, era um brinquedo de carnaval. Quando Galileu ouviu falar dele, ele começou a construir um. Ele aperfeiçoou o brinquedo, transformou-o em um instrumento científico. Galileu apontou seu telescópio para o céu e foi o primeiro a ver as montanhas da Lua e os aglomerados estelares da Via Láctea. E então teve uma visão extraordinária. Um grupo de estrelas brilhantes e pequenas dispostas ao redor do planeta Júpiter. Temos o manuscrito de sua primeira semana de observações. E é maravilhoso, porque vemos que ele gradualmente chegou à conclusão de que essas pequenas estrelas se moviam ao redor de Júpiter. Este foi o momento da descoberta. Galileu percebeu que aquelas estrelas, na verdade, eram 4 luas orbitando Júpiter. Ele então percebeu que